Primeiro, agradecer o convite que me foi feito pela federação para estar aqui nesse congresso. Eu estive aqui no último congresso pela primeira vez e hoje retornando para uma nova conversa. E essa proposta para o período da manhã, que é o médium, o seu compromisso e a sua responsabilidade. À parte da tarde, nós teremos uma outra sequência com relação à mediunidade. Então, na verdade, nós teremos uma conversa que ficará dividida em duas partes. Falaremos algo agora de manhã e complementaremos no final da tarde. Deolino Amorim, quando ele se referiu à mediunidade, ele faz uma paráfrase de uma fala do apóstolo Paulo. Deolino Amorim, ele diz: se no Espiritismo não houvesse a mediunidade, em vão seria a pregação, vã seria a doutrina. Ele faz a paráfrase do apóstolo Paulo quando se referiu a Jesus. Paulo, ele disse: se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a pregação, vã seria a doutrina. Ressuscitado, entre aspas, não vem ao caso o aspecto da palavra ressurreição. O que ele quis dizer com isso, o apóstolo Paulo? O que Jesus falava, o que Jesus revelava que até então não havia sido dito. Jesus falava de uma continuidade da vida. Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Ele dizia: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito. Então Jesus falava da existência de uma outra vida. E se ele não reaparecesse depois da morte, tudo que ele havia falado ficaria no campo da fala. Por isso o apóstolo Paulo trouxe essa ideia, que se Jesus não tivesse reaparecido, em vão seria a pregação, e vã seria a doutrina. Se nós olharmos a estrutura que nós vemos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das 3 revelações, e observarmos-las por um prisma que não seja a revelação da justiça, a revelação do amor e revelação da verdade, nós veremos que no campo das revelações, paulatinamente, esse mundo espiritual foi sendo desvelado. O que Moisés traz? Ele traz uma fixação da ideia monoteísta. Ele não cria a ideia monoteísta, mas ele traz uma fixação para a ideia monoteísta, de tal forma que até leis ele apresenta advindas em tese desse Deus. Então ele revela isso, ele revela uma estrutura divina, um Deus único, um Deus impronunciável, eu sou, Yahvé, um Deus que cuidava do seu povo, um Deus que tinha leis e cabia ao seu povo seguir as suas leis. Então ele se limita a isso. Moisés, ele não fala de continuidade da vida, ele não fala que a vida perdura. Ele trabalha com a temporalidade, tanto que nós vamos perceber que a preocupação do Gênesis bíblico em mostrar que as pessoas andavam com Deus é fazê-las viverem muito tempo na terra. Então havia uma preocupação de contar os anos que as pessoas viviam na terra. E Adão viveu 932 anos, e Matusalém viveu 927 anos. E havia uma outra preocupação em dividir a contagem dos anos. O tempo que se vivia antes de andar com Deus e o tempo que se vivia depois de andar com Deus. E Abraão viveu 96 anos e andou com Deus e viveu mais 354. Veja. Então dividia antes de andar com Deus, depois de andar com Deus. E a parte maior era depois de andar com Deus. Se nós olharmos o decálogo no 4º mandamento, está lá: honrarás o teu pai e a tua mãe, para que tenhais longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará.
Então as recompensas eram terrenas, e a longevidade era sinal de andar com Deus. Então por isso a preocupação de dizer para as pessoas o quanto elas viveriam andando com Deus. Então havia uma certa limitação para a existência, de tal forma que um dos grupos dos pensadores políticos da Palestina, os saduceus, não criam na continuidade, não criam num processo de reaparecimento depois da morte. Para eles o conceito se limitava à vida material. E isso perdurou até que Jesus vem trazer uma mensagem nesse aspecto, falando o que Moisés não falou. E o que Jesus falou que Moisés não falou? Ele manteve a ideia de Deus, passou a chamá-lo de pai, paizinho, papai, Abba, começou a chamá-lo não como aquele Deus dos exércitos, mas o Deus Pai bondoso, mas acrescenta a continuidade da existência. Então ele diz, olha, esse olha não está no texto bíblico, esse olha é por minha conta. Ele diz, meu reino não é desse mundo. Se ele não é desse mundo, ele só pode ser de outro. Então ele diz isso de forma subreptícia, que existia outro mundo, que existia outra vida. Vou para o reino do meu Pai preparar-vos o lugar. É necessário que eu volte primeiro. Veja, ele vai mostrando isso. Então ele acrescenta, além da fala de Moisés, ele acrescenta a existência de um outro mundo, o que faz com que então a ética relacional não seja mais visando longos dias na terra, mas visando a imortalidade. Mas parou aí, nesse aspecto. Jesus disse como são essas moradas? Não. Ele explicou como era este outro mundo? Também não. Só depois de um tempo é que a doutrina espírita, nesse caráter revelatório, revela o quê? Como é esse outro mundo. A doutrina espírita não fala mais só que existe um outro mundo, ela vai partir da premissa que existe e vai descrever esse outro mundo. E por qual meio a descrição se fez? Pelos espíritos. Mas por qual meio? A mediunidade. Então é por isso que Deolino Amorim vai colocar a mediunidade no mesmo nível que Paulo colocou o reaparecimento de Jesus depois da crucifixão. Se no Espiritismo não houvesse a mediunidade, em vão seria a pregação, vã seria a doutrina. Por isso essa força que Deolino Amorim coloca, como sendo o que deu movimento ao ideário espírita, o que diferenciou das demais escolas do pensamento existencial, foi justamente essa possibilidade de provar, pela fala dos que nos precederam, ao retorno, como é esse mundo aludido por Jesus, as moradas da casa do Pai. E isso fortaleceu a ideia da imortalidade. Se nós olharmos o capítulo 3º do livro A Gênese, nós veremos que Kardec diz que a imortalidade da alma é o poder moralizador da doutrina espírita. Vejam, a imortalidade da alma é o poder moralizador da doutrina espírita. Mas nós podemos objetar e dizer, mas todas as religiões espiritualistas, elas falam da imortalidade da alma. Então não é uma exclusividade espírita. Sim, não é. Mas há uma diferença entre falar da imortalidade e demonstrar a imortalidade. João Paulo II, no final da década de 80, ele disse, sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos dizer como ela é. Veja que interessante.
Sabemos que há vida após a morte, mas não sabemos dizer como ela é. Se eu não sei descrever como é a sequência, essa sequência não faz parte do meu pensamento, porque eu não consigo absorver. Então foge da ética relacional, fica apenas no campo da suposição. E a doutrina espírita vem e demonstra como é essa imortalidade. Demonstra como é a inter-relação, ou seja, a relação desse mundo espiritual com o mundo material. Descreve a nossa origem, descreve o porquê nós estamos aqui, descreve o nosso destino. Então isso dá um senso moralizador. A ética muda, não é mais, como disse Marcel ontem, não é mais crer na imortalidade, é saber dela, é saber que existe e como é. Então isso moraliza, amplia a ética relacional. Não mais um interregno berço, túmulo, mas um interregno criação e imortalidade. Então essa era a ideia que Kardec disse poder moralizador da doutrina espírita. A imortalidade, que foi confirmada pelas vozes dos céus, porque ela foi o canal demonstrativo de tudo aquilo que era falado. Se nós olharmos na história do movimento, não ainda espírita, mas do movimento espiritualista, no ano de 1848, 31 de março de 1848, me lembro como se fosse hoje. Veja, o que aconteceu em 31 de março de 1848? O fenômeno de Hydesville, as irmãs Fox. Mas o que mais aconteceu nessa mesma noite? As irmãs Fox em New York. Agora, do outro lado dos Estados Unidos, na Califórnia, um outro fenômeno aconteceu na mesma hora, no mesmo dia, aliás, com Andrew Jackson Davis, que era chamado o profeta da nova geração. Davis, ele descrevia o mundo espiritual. Ele falava desse mundo, ele descrevia objetos que ele via no mundo espiritual, semelhante a Swedenborg no século XVIII. Ele descrevia, ele trouxe projetos do motor à explosão, que ele dizia ver num mundo que ninguém via. Então ele dizia, não é criação, eu estou mostrando aquilo que eu vejo no mundo que ninguém vê. E no dia 31 de março de 1848, às 20 horas, ele dormindo, é acordado, e diz ele, uma brisa me passa pelo rosto, e uma voz me diz, meu irmão, você deu início a um bom trabalho, contempla agora a manifestação viva de tudo o que dizias. E na mesma hora, no condado de New York, em Hydesville, acontecia o fenômeno tipológico das batidas, numa mediunidade de efeitos físicos, mas era a demonstração viva daquilo que Davis falava em teoria. Isso é nos contado por Arthur Conan Doyle, no livro A História do Espiritualismo. Vejam, contempla a demonstração viva, mostrando então que o fenômeno mediúnico, ele seria a prova cabal da continuidade da vida. Por isso a preocupação de Deolino Amorim, de colocar a mediunidade como a espinha dorsal, como o que dá movimento, o que traz os aspectos comprobatórios das teorias. E aí sim, as vozes dos céus falaram. Naquele símbolo dito por João o Batista, que as pedras falariam. Se Deus assim quiser, dizia ele, fará dessas pedras brotar filhos de Abraão. Então, essa manifestação viva. E aí a gente entende aquela profecia do profeta Joel, que falaremos dela no período da tarde, cenas do próximo capítulo, aguardem.
Lá no capítulo 2 do seu livro, versículo 28. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visões. O que nos remete à questão 382 do livro O Consolador. Quando é perguntado a Emmanuel qual é a verdadeira definição da palavra mediunidade. E numa forma emmanuelina, ele a descreve. Ele diz: a mediunidade seria aquela luz, aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo divino amigo aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na terra. E depois ele continua: se a mediunidade tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das melhores oportunidades para a redenção e progresso oferecida por Deus para a redenção dos seus filhos misérrimos. A primeira parte da resposta nós vamos trabalhar à tarde. A segunda parte da resposta: se a mediunidade tem suas lutas e seus percalços, é uma das melhores oportunidades de redenção e progresso oferecidas por Deus aos seus filhos misérrimos. O que Emmanuel está dizendo com isso? Que essa faculdade, o exercício mediúnico, melhor dizendo, já que a faculdade é do espírito, o exercício depende de outras circunstâncias. O exercício da mediunidade seria, para aquele que a exerce, uma oportunidade de redenção e progresso. Então, há um motivo para que eu exerça a faculdade que eu possuo, como espírito que sou. Há umas circunstâncias para que eu possa exercê-la. E o objetivo da possibilidade do exercício é para redenção e progresso. Se é redenção, é porque estaria se ajustando erros, corrigindo erros, reparando erros, redenção. E progresso, promovendo o crescimento. Ao mesmo tempo que posso reparar erros, eu estou também desenvolvendo-me em crescimento. Então essa é a visão que Emmanuel nos traz nessa questão 382 do livro Consolador. Redenção e progresso. Se nós olharmos ainda na definição emmanuelina, nós veremos no capítulo 11 do livro Emmanuel, aquele livro de capa verdinha, que agora é capa vermelhinha. No capítulo 11, ele tem um título que é uma pergunta: quem são os médiuns na sua generalidade? É o título do capítulo. E Emmanuel vem com uma definição emmanuelina de novo, bem ao estilo dele. Ele diz: os médiuns, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Alguém é médio aqui? Se é, deixou de ser, né? Tá certo. Veja, é bem emmanuelina essa definição, amorosamente contundente, carinhosamente dura. Puxa-nos a orelha e nós dizemos muito obrigado. Emmanuel. E aí nós entendemos o que é a redenção que está lá na questão 382 do livro Consolador. Redenção por quê? Porque em grande maioria somos capengas, ruinzinhos. Numa linguagem mais inteligível, nó cego. E a mediunidade passa a ser o caminho da reparação.
da redenção. Veja, almas que fracassaram desastradamente, não é só fracassar, tem os qualificativos emanuelinos, desastradamente, que contrariaram, não só contrariaram, contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. Emmanuel, ele sempre, fiquem atentos, porque ele sempre coloca os qualificativos. Ele é daquele que coloca um adjetivo para dizer assim, é pior do que vocês pensam. Vejam, contrariaram sobremaneira, uma forma bem clara, bem específica, adverbial, né? Advérbio de modo, sobremaneira, o curso das leis divinas. E que resgatam o passado, mas não é assim um resgatezinho, é que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas, veja, ilimitadas responsabilidades, não é só responsabilidade, se é emanuelina, é ilimitada a responsabilidade. Você vê que o Chico andava com Emmanuel, como é que era o esquema? Ilimitada a responsabilidade. E se é sob o peso de compromisso, compromisso não se impõe, compromisso se acorda. Então significa que esse fez um acordo de assumir essas responsabilidades delituosas através do exercício da mediunidade. Mas ele não quis dizer que todos os médios são assim, ele disse os médios na sua generalidade, ele não diz na totalidade. Então nós temos sim, vários que são missionários. Mas ele quis dizer para nós outros, na generalidade, ou seja, o resto. O que não é missionário, o resto. Então ele chamou atenção para isso. É como se nós estivéssemos no mundo espiritual para reencarnar. E aí estou eu lá, o futuro Simão, para ser reencarnado, e chega os benfeitores, ou um benfeitor, sei lá, e diz assim, olha, futuro Simão, você vai reencarnar. Pô, legal. Vamos dar uma olhada na sua contabilidade. Vamos puxar a sua conta corrente, ou folha corrida, não sei. Vamos puxar isso. E aí vai lá, como eu reencarnei em 1964. Há pouco tempo. Na época já tinha computadores no mundo espiritual. Então ele vai lá, pega um PCzinho de 8 megas só, porque pelo tanto de virtude, 8 megas dá. E ele puxa lá a minha relação de virtudes. E consegue imprimir mais ou menos 100 mil páginas de virtudes. Bom, eu tenho milhões de anos, gente, se eu não tiver 100 mil páginas de virtude, pode esquecer. E aí ele fala, agora vamos olhar os seus débitos, 100 mil páginas de crédito, vamos ver seus débitos. E aí ele sai do computador de 8 megas e vai para um de 1 terabyte. E nesse de 1 terabyte ele puxa lá algumas páginas na casa dos milhões. E fala, Simão, se for para você reencarnar, futuro Simão, pela diferença deficitária sua, você vai nascer uma bola. E olha que eu já estou quase. Ele vai nascer uma bola. Você não tem condições nem de plasmar seu corpo. Isso é débito para mais de metro. E aí eu falo, você ainda quer que eu reencarne? Ele falou, mas tem um jeito. Como era um benfeitor mineiro, ele disse para mim assim, olha, mas dá para a gente arrumar um trenzinho. Se você exercer a mediunidade, você deixa de ser essa bola, você vai nascer num corpo perfeito e vai exercer a mediunidade. Opa, então quer dizer que com mediunidade eu não vou ter esse problema? Não, então me arruma 5 faculdades mediúnicas, faz favor, e deixa 2 de reserva para caso não dê certo uma das 5, e eu renasço, e aí começam a aparecer os indícios mediúnicos. Depois de indícios, passam a ser sinais claros de mediunidade.
E aí, mineiramente, eu falo, eu não vou mexer com esse trem, não. Isso dá trabalho, fica tomando tempo da gente. E aí eu vou deixando de exercer e vou me embolando. Por quê? Foi uma comutação. Ou bola, ou mediunidade. Não exercendo a mediunidade, a bola. Exercendo a mediunidade, meia bola. Mas para dizer, olha que você tem potencialidade bolística. O que nos leva a entender é que mediunidade não traz problemas. Mediunidade evita problemas. E o não exercício para o comprometido não traz problemas, retorna os que já teriam. Então ela é para evitação e não para causa, como muitos entendem. Se você não exercer, você vai ficar com problema. Não, o problema já existe. A fala é diferente. Se você exercer, você vai evitar os problemas. Porque a mediunidade não é causa, ela é solução. Para a redenção, mas não é só para a redenção. Redenção e progresso. E como é que se progride? Pagando débito ou desenvolvendo virtudes? Então o exercício mediúnico passa a ser um interesse para reparação e ao mesmo tempo um interesse para servir aos demais. Porque apenas exercê-la para reparar, falta o segundo elemento, progresso. E aí eu continuo estacionado, embora mexendo com esse trem, exercendo a mediunidade. Então é preciso entender que Emmanuel nos traz redenção e progresso. Então eu sou obrigado a exercer a mediunidade? Não. Ah, mas eu vou exercer porque eu evito uns probleminhas. Tudo bem, mas aí você só está no aspecto de redenção. É quase que expiatória, mas falta o aspecto do progresso. É o fazer por fazer, não o fazer para crescer. O que nos remete a uma fala de Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando ele diz, quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Fazer por fazer ou não fazer, vai mudar pouco. O ato precisa ser precedido de vontade de fazê-lo, e não de necessidade em fazê-lo. Então o exercício mediúnico, com o compromisso e a responsabilidade, é por vontade, não por obrigação. Porque o ato pode ser bom, mas o motivo, o sentimento, o pensamento é mau. Então existe uma falsa aparência do bem. É o que o apóstolo Paulo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem intitulada Fora da Caridade não há salvação, que é a autoria do apóstolo Paulo, ele diz no final do primeiro parágrafo: para fazer o bem são necessárias a ação e a vontade. Vejam, o que coaduna com o que Leon Denis disse depois. Para fazer o bem são necessárias a ação e a vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Ficar quieto no seu canto, você não faz o mal. Mas se você quiser fazer o bem, você tem que ter uma vontade de fazê-lo e uma atitude, ação e vontade. Então o exercício mediúnico, para que ele seja completo no seu aspecto redentor e de progresso, é preciso que aquele que a exerce, a faculdade, tenha vontade de fazer e faça. E não só fazer, porque senão fica pior. Não tem força. Não tem, então, a completude da redenção e do progresso, como Emmanuel nos coloca nessa questão 382 do livro Consolador. Ele faz uma definição sobre médium, que eu diria moral, que eu diria filosófica, e Kardec define médium, agora por uma questão, de uma forma técnica, como vemos no capítulo 14 do livro dos médiuns. Quando ele vai definir
Quem é médium? E aí ele diz: todo aquele que sente em grau qualquer a influência de um espírito é, por conseguinte, médium. Pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Ponto. Então, essa é a primeira parte da definição que ele traz. Em aspecto lato sensu, geralmente, generalizadamente, todo mundo é mais ou menos médium. Embora tem também os médiums mais ou menos. Mas ali ele está falando todo mundo é mais ou menos médium, e não médium mais ou menos. Aí é outra questão, aí é o capítulo 20, que vai falar do médium mais ou menos. Mas ele define de forma genérica. Por que que todo mundo é mais ou menos médium? Porque a faculdade mediúnica é do espírito. E nós somos o quê? Espíritos. Então todos nós a possuímos. Então por isso todo mundo é mais ou menos médium. E ele diz: todo aquele que sente em grau qualquer, não interessa o grau, se é um fiozinho de cabelo que arrepia, ou se é todo um processo de arrepio corporal. Não interessa se eu estou sentindo um trenzinho ou um trem ruim. É percepção, é médium. Só que ele usa na sequência uma conjunção adversativa. Todavia, mas, porém, o que significa a conjunção adversativa? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, significa que o rumo da conversa vai ser mudado. Significa que o que vem depois é o ponto-chave da conversa. Quando alguém nos pergunta informação de outra pessoa, a gente fala: ei, você conhece? Conheço, gente boa. Mas, aí é o que realmente eu penso dela. Mas, cuidado. O que vem depois do mas, sempre é o ponto mais importante. A primeira parte é vocativa. A segunda é que é o interesse. E Kardec põe lá, ponto. Todavia, veja, mas, tal designação, qual designação? Médium. Não se aplica, senão àqueles cuja percepção se dá de forma ostensiva, patente de comprovação. Aí ele já muda o curso. Não está falando agora lato sensu, está falando agora stricto sensu. O que significa que tecnicamente se define médium aquele que demonstra que possui as faculdades, e não só o aspecto de acho que estou percebendo. Então, mais ou menos médium todo mundo é, mas médium, diz Kardec, só aqueles cuja percepção se dá de forma ostensiva. E aí, ele põe vírgula, e vai explicar o que vai diferenciar uma questão da outra, o que vai determinar o lato sensu e o stricto sensu. Ele põe lá depois, vírgula, o que depende de um organismo predisposto. Veja o que ele faz. Todavia, tal designação não se aplica senão àqueles cuja percepção se dá de forma ostensiva, patente de comprovação, vírgula, o que depende de um organismo mais ou menos predisposto. O que ele está dizendo com essa parte? Que o que vai determinar entre o lato e o estrito é a estrutura física, é o organismo, é o corpo. E como que esse corpo se ajusta? Por predisposição. Predisposto. O que é predisposto? Disposto antes. Antes de quê? De reencarnar. O que volta lá para o aspecto redentor de Emmanuel. Porque então, o meu organismo está predisposto e o outro não está predisposto. Porque eu tenho o compromisso de exercê-la, eu não tenho compromisso de exercê-la. E o compromisso em função de quê? Do aspecto de redenção e progresso. Para esses, a redenção e o progresso dar-se-ia melhor se fosse pelas vias do exercício mediúnico. Não significa que não se progrida ou não se redima por outros meios.
se o progresso se desse pelo exercício, o que depende de um organismo mais ou menos predisposto. Lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, Kardec vai falar da influência moral dos médiuns. E num dado momento, é perguntado aos espíritos se o médium é importante em relação à comunicação. Então, para ser médium, independe se ele é gente boa ou gente ruim, porque está já radicada, a mediunidade está radicada no organismo. E aí no 14 ele vai dizer predisposto, ou seja, já programamos, ajustamos no nosso processo reencarnatório, já ajustamos no nosso processo de desenvolvimento físico, fisiológico, neurológico, ajustamos isso, aquilo já está no organismo. Então isso independe se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim. Ou seja, a mediunidade em si é amoral, ela é desprovida de moral. O exercício pode ser imoral, contrário à moral, mas a faculdade em si ela é amoral, como a visão, os sentidos, o enxergar, o ouvir, o falar, por si é amoral. Agora, para onde eu olho e com o que eu me comprazo, depende da moral. Eu posso ter olhos imorais, eu posso ter fala imoral, dependendo da minha moralidade. Mas a faculdade em si, não. Ou melhor dizendo, o sentido em si, não. Eu falo, eu ouço, eu enxergo, independentemente se eu sou gente boa ou não. E a mesma coisa a mediunidade. Independe. Mas o exercício depende. E aí ele acrescenta nesse capítulo 20, dizendo que chegará um dia em que os bons médiuns serão em número tal que os espíritos não precisarão mais servirem-se de maus instrumentos para as suas comunicações. O que significa, o que explica por que pessoas muitas vezes de princípio, de índole questionável, trazem algumas vezes mensagens de espíritos bons, pela falta de médiuns bons. E por não tê-los, os espíritos usam o que têm, mas eles disseram, chegará o dia em que os bons serão em tal número, que não precisaremos mais valermos-nos de maus instrumentos. Veja, o Wallace Toledo, no livro Manifestações Práticas do Espiritismo, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: existem mediunidades extraordinárias, mas poucos médiuns extraordinários. Veja como ele capta essa ideia. As faculdades transbordam, a fenomenologia transborda, mas a moralidade não. Há mediunidades extraordinárias, mas poucos médiuns extraordinários. Poucos que entenderam esse processo. Poucos que entenderam que como pessoa eles não são importantes, mas a mediunidade é importante para eles, para a redenção, e importante para outros, para o progresso. Pela mediunidade você demonstra a imortalidade da alma. Você faz um convite, como nos fala Martins Peralva no livro Estudando a Mediunidade, analisando o livro Nos Domínios da Mediunidade. Você permite que haja uma oportunidade de aprendizado coletivo através dos ensinos que nos chegam. Então ele chama isso de convite à reforma moral. Quando você ouve relatos que lhe chegam daqueles que nos precederam ao retorno, mostrando as suas desditas ou as suas ditas, mostrando o estado de consciência, mostrando as ideias fixas, como afetam o nosso futuro. Um parêntese rápido, um colchete, vai ficar mais do que parêntese. Numa das nossas reuniões mediúnicas, manifestou-se certa vez um espírito, e ele se dizia o demônio. O demônio não o daimon dos gregos,
o demônio, coisa ruim, o diabo, o capeta, o que vocês quiserem. E ele diz: eu sou o demônio. Mas ele disse de uma forma que até então eu não tinha visto e nem ouvido. Visto não, porque eu não vi o demônio, eu ouvi. Ele disse: eu sou o demônio, mas disse isso chorando. Então chorava e dizia: eu sou o demônio. E não tinha como nós conversarmos com esse espírito, porque ele chorava copiosamente e dizendo: eu sou o demônio, eu sou o demônio, eu sou o demônio. E ficou por aí. Passado, não sei se 2 semanas, 3 semanas, passado um tempo, esse espírito se manifesta de novo na reunião. E aí, menos choroso, mas muito triste, com uma sensação passada de frustração, ele disse: eu sou o demônio. E aí, houve espaço para um diálogo. E eu perguntei a esse espírito: por que você se diz demônio? Se isso lhe incomoda, por que lhe incomoda? Normalmente os espíritos que aqui chegam de forma semelhante, dizendo-se demônios, eles são agressivos, são senhores da razão, são duros. E você veio insegura, porque era um espírito ali apresentado feminino. Você veio de modo inseguro, você se demonstrou insegura, você mostrou, como agora mostra, a frustração. O que lhe incomoda? E ela disse assim: eu sei que eu estou morta. Eu era freira e me ensinaram durante o período do noviciato, até os meus votos e depois dos votos, que somente o demônio conversa depois de morto. E eu sei que eu estou morta. Então, eu não sabia que eu era o demônio, por isso a minha tristeza. Veja que convite à reforma moral com relação a ideias que fixamos nos pensamentos das pessoas. O quão responsáveis nós somos por aquilo que ensinamos. Essa frustração impagável, esse choro copioso por uma ideia fixa e inverídica. Então você tem a oportunidade de aprender com o relato. Não só as mensagens dos benfeitores, mas os relatos dos sofredores. E muitas vezes nós podemos pensar: e eu estou no mesmo caminho, para que chegar no mesmo fim? Deixa eu mudar o meu caminho. Por isso, Martins Peralva dizia que, além da demonstração da imortalidade da alma, a mediunidade também era um convite à reforma moral. E um aspecto que muitas vezes achamos que os espíritos necessitam exclusivamente dos médiuns para se esclarecerem. Que os espíritos necessitam exclusivamente das reuniões mediúnicas para que eles sejam esclarecidos. E a boa lógica vai dizer que não. É fácil entender isso. A partir de quando, em tese, começaram as reuniões mediúnicas nessa forma sistematizada que nós temos? Em tese, depois do advento da doutrina espírita, concorda? O advento se dá em 1857, em tese, 155 anos mais ou menos, é que temos reuniões mediúnicas. Significa que antes de 1857, nenhum espírito era esclarecido depois da morte do corpo? Significa que antes da doutrina espírita, nenhum espírito recebia orientação sobre a sua vida? Seria ilógico isso, porque senão nós estaríamos com a demanda reprimida de milhares de anos de reencarnações, todo mundo aguardando na fila para ser atendido nas reuniões mediúnicas, que se realizam uma vez por semana, mais ou menos 2 ou 3 espíritos. Olha o tamanho da demanda reprimida. Então, esses espíritos não eram esclarecidos, não recebiam orientações? Recebiam. E de quem? Dos próprios espíritos. Então, não são eles que precisam de nós. Nós é que precisamos dessa oportunidade para nos encontrarmos conosco no processo da imortalidade, através das histórias deles. Em outras palavras, para as reuniões mediúnicas, mineiramente falando, abaixa o facho, desce daí, porque nós precisamos um pouco mais do que eles. Então esse é o aspecto.
E se isso é um compromisso, se isso é uma responsabilidade, é preciso que haja preparo. Então, o médium, ele precisa preparar-se para o seu exercício responsável, o seu exercício seguro, confiante. Didaticamente, nós vamos colocar em 3 pontos esse preparo, didaticamente. O preparo intelectual, o preparo moral e o preparo técnico. Lógico, podíamos dividir até em mais, mas didaticamente. O que é o preparo intelectual? É o instruir-se no assunto. É o estudo no assunto. É conhecer não somente os assuntos da mediunidade, mas antes disso, conhecer sobre a doutrina espírita para o exercício da mediunidade sob a orientação da doutrina espírita. Vejam, estudar é formar acadêmico em doutrina espírita? Não. É estudar para ter conhecimento de causa para melhor fazer. E isso independe da escolaridade. Mas, irmão, esse negócio de estudar é difícil. Lá em Minas é um pouquinho diferente. É custoso. É danado esse negócio, que eu pego um livro e eu vou ler. Quando eu começo a ler, vai me dando um sono. Aí você pergunta, como é que você lê? Não, eu leio sentado numa poltrona macia, com a luz tênue, uma musiquinha de fundo. Eu durmo sem livro numa condição dessa. Não precisa nem me dar o livro para ler, me dá uma poltrona macia, uma luz tênue, uma música de fundo, que eu já estou dormindo. Então leia numa cadeira de madeira dura, 90 graus, que você é projetado para frente. Ah, mas eu não consigo ler parado, lê andando. Ah, mas eu não consigo ler que as letrinhas miúdas, compra livro de letras graúdas. Audiobook, eu não sei ler, mas sabe escutar, então compre um audiobook, um CDzinho e ouça. Participe dos estudos que alguém lhe orienta. Ah, mas eu não consigo ler se não sei em voz alta, então leia em voz alta, quem sabe até o obsessor escuta junto com você. Ou seja, eu não tenho tempo para leitura, para estudo. Tempo é questão de preferência. Eu sempre tenho tempo para aquilo que eu quero fazer. Então não há justificativa. Há explicações, mas que não justificam. O que nos fala Dona Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, quando ela diz, estudar o Espiritismo em sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa na qual nos apoiamos. Vejam, seja qual for a justificativa na qual nos apoiamos. Então há necessidade do instruir-se. Ah, mas eu já estou no fim da vida. Que nada, nós somos imortais, não tem esse negócio de fim de vida. Ah, eu estou no fim dessa encarnação, mas já está no prelúdio da outra, então aprenda por antecipação. Ah, mas nessa idade que eu estou, já andei muito. E André Luiz, melhor dizendo, o assistente Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz, numa viagem de 100 léguas, muitos acidentes podem ocorrer no derradeiro quilômetro do caminho. Então não tem essa justificativa de tempo cronológico. Mas não adianta só a instrução, é preciso também o preparo moral, que não é moralismo, é moralidade, reflexão sobre a moral, e não imposição de regras. Então, a doutrina espírita ela não é moralista, ela é moralizante. Consequências morais do aprendizado. Então, eu refleti sobre as suas próprias condutas, sobre as suas ações, sobre os seus sentimentos, sobre os motivos que o leva a agir de tal ou qual forma. Essa é a reflexão moral. O quanto eu já dei um passo em melhoramento, mesmo que com defeitos, porque todos nós continuaremos com os nossos defeitos por um tempo, bom ainda, mas vamos vencendo passo a passo. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e
o ponto-chave, os esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Os esforços. Não é o pronto, é o processo. Isso é o moral, é a reflexão moral. E o caráter técnico, que é, me desculpe a expressão, o adestramento da faculdade, o treinamento, o desenvolvimento psicomotor. Esse é o treinamento. Não é simplesmente a faculdade, o exercício e a entrega do resultado do exercício. Psicografa já entrega, psicografa já entrega, como se fosse uma linha de produção. E é uma linha de produção, porque as mensagens ficam tudo igual. Só mudam umas palavrinhas, mas o sentido sempre é o mesmo. É um Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Nós temos que devagar e tirando o aspecto anímico das comunicações. E isso se faz pelo caráter técnico, pelo treinamento, pelo exercício constante. Então, esses 3 caracteres, intelectual, moral e técnico, é o que nós chamamos de educação mediúnica, em que o desenvolvimento está no caráter técnico, mas ele sozinho não se resolve no processo de educação. Então é preciso esse preparo para conferir ao exercício da mediunidade aquele propósito que nós tivemos quando erigimos a faculdade para o exercício na nossa encarnação. Não adianta eu nascer com o corpo predisposto, com a vontade de agir, mas sem o preparo para a ação. Eu serei joguete da minha vaidade ou da ação dos próprios espíritos. Então, para fecharmos o raciocínio, a nossa conversa, desculpe, o nosso monólogo, para fecharmos isso, nós então precisamos entender que a mediunidade, ela não é uma criação espírita, não foi uma invenção da doutrina espírita, mas foi profundamente estudada por ela, foi profundamente analisada, e nos foi oferecida uma ferramenta que vai separar o senso comum do senso crítico, e essa ferramenta se chama Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é que tira o eu acho e coloca o eu sei. O Livro dos Médiuns é que nos tira do senso comum, deve ser assim, sempre foi feito assim, para o senso crítico. Por que tem que ser assim? Por que sempre foi assim e agora não? O que nos remete a uma frase de Kardec, lá do livro Obras Póstumas, no Projeto Espírita de 1868, da 11ª edição da FEB, página 258. Eu falo isso porque essa frase me chamou a atenção, e eu gosto de lê-la sempre para que eu não a esqueça. Por isso gravei onde estava. A gente sempre grava aquilo que é significativo para a gente. E ele lá escreveu: o Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. O Espiritismo só reconhece como seus adeptos aquele que pratica os seus ensinos. O Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. Ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam os seus ensinos. E como praticar os ensinos atinentes à mediunidade? Sem conhecê-los, sem aprofundar neles, sem o senso crítico conferido pela doutrina espírita. Da mesma forma que o Espiritismo, diz Kardec, aceita livremente quem o busca, mas ele só reconhece quem o vive. E para vivê-lo, é preciso compreendê-lo. E a compreensão se faz na área mediúnica, quando se tem o senso de responsabilidade e se tem o compromisso assumido. Obrigado a vocês por esse tempo.